Olá, daremos início à videoaula da nossa unidade 5, relativa à ética profissional e, especificamente, à ética na profissão do administrador público. Né? Trataremos destas questões nesta aula. Para essa aula, basicamente, vamos adotar a linha de raciocínio do autor da nossa apostila, o professor Silvino Asman. Ele parte de um posicionamento muito claro, segundo o qual há um problema em se tratar a ética sobre o viés de uma ética profissional. Ele trata com muito ceticismo essa perspectiva da problemática ética. Por quê? Porque, segundo ele, ou seja, não se resolve os problemas éticos de uma profissão isoladamente, sem tomar em consideração o campo mais vasto e complexo da ética. Na unidade anterior, unidade 4, tivemos a oportunidade de discutir a presença nas relações humanas das relações de poder. Ou seja, as relações humanas são perpassadas pelo poder. Veja, como resolver o problema do poder na profissão sem resolver os problemas do poder num âmbito mais amplo. O raciocínio também em questões de ética passam por aí. Ou seja, como resolver os problemas da ética enfocando os problemas isolados de uma profissão. Então, na visão do professor Silvino, a ética profissional ela passa por uma espécie de reducionismo, da ética à ética de uma profissão em especial. Então esse é um cuidado que ele alerta. É preciso tomar esse cuidado. A ética profissional ela sofre desse mal, do mal de um reducionismo, de uma questão ampla a um âmbito restrito, a uma profissão especial. Veja, o que nós encontramos então frequentemente nos códigos de ética, de ética profissional? Segundo bem observa o professor Silvino, nós encontramos em geral códigos de interesses corporativos e egoístas de uma categoria funcional diante de interesses presentes no campo da divisão do trabalho, da divisão competitiva dos bens. Então, geralmente, os códigos de ética profissionais e de uma profissão específica, elas são sempre marcadas por interesses corporativos, por interesses de uma profissão nas suas relações econômicas, no campo das relações de competição, competitivas. Além disso, ou seja, o risco que a ética profissional nos coloca é a de submeter-nos também à mentalidade dominante, que, segundo a qual não há outra instância da vida senão a da profissão, e que tudo é decidido pela competência técnica. Então, veja, hoje vivemos uma distensão da vida profissional sobre as outras dimensões da nossa vida. Então, o que o professor Silvino aponta é que essa supervalorização de uma ética profissional ela pode ser, se não o eco dessa dilatação, dessa expansão da vida profissional, dessa tendência do mundo contemporâneo a expandir a dimensão da vida profissional sobre outras dimensões da vida. Passamos a maior parte do nosso tempo ocupados com a nossa profissão, ocupados em nos qualificarmos cada vez mais para desempenho das nossas funções profissionais, deixando cada vez menos espaço para a nossa vida familiar, para o lúdico. Então, segundo o professor Silvino, essa exagerada preocupação com a ética profissional pode também retratar exatamente essa tendência própria do mundo contemporâneo.
continuando na linha desses problemas, né, da ética profissional, ele discute amplamente o conceito de responsabilidade social, corporativa ou empresarial, né? Como se se tratasse de uma introdução dos temas éticos no interior da vida das corporações, né? Da vida corporativa, né? Ou uma associação, né, sempre questionável e problemática, né, entre os objetivos de lucro, né, os objetivos mercadológicos de lucro das empresas com objetivos e interesses mais amplos, né, e de sentido ético, como, né, o melhoramento da qualidade de vida, seja dos seus empregados, seja da comunidade local, né, preocupações com o meio ambiente, né, ou seja, então a responsabilidade social tenta equilibrar, né, esses vários objetivos que, para uma abordagem mais crítica, não parecem passíveis de uma articulação. Não conseguem se articular, né, sem que um dos lados da balança tenda a se sobressair, né? Ou seja, essa responsabilidade social corporativa, né, elas passam a submeter ao julgamento, né, é como se as atividades empresariais passassem a se submeter ao julgamento moral, né? Ela passa a se equivaler, né, a responsabilidade social à responsabilidade moral, né? Esse é um ponto claramente destacado na apostila que vocês possuem, né? Mas veja, o que se deve ter sempre claramente, né, e efetuar uma leitura crítica desse uso do termo ética, né? Que na realidade essa associação das empresas com esses objetivos morais, no fritar dos ovos, acaba tornando mais um ingrediente, do mercado competitivo, né? Ele passa a ser mais um ingrediente, né, que agrega valor aos produtos de uma empresa, que torna os produtos dessa empresa mais desejáveis pelo público, né? E, por fim, né, mais um ingrediente, né, que agrega valor e lucro, né? Agrega valor aos produtos, né, e agrega lucro às empresas, né? Então, veja, algo extremamente questionável, segundo o Selvino, né? Na medida em que essa suposta responsabilidade moral das empresas, né, ela não é senão mais um ingrediente da sua maquinaria de lucro, né, das suas artimanhas para produzir, né, lucratividade cada vez maior, né? Então, essas são primeiras questões, né, que se deve colocar sempre que se trata, né, sempre que se fala ou se ouve, né, falar de responsabilidade social ou se fala em ética profissional, né? Mudando completamente o foco, né, ou seja, existe também a profissão, né, é preciso considerar que o administrador público ele tem prerrogativas profissionais muito distintas do administrador, né, de uma empresa privada, né, de um administrador privado, né? E isso é aqui abordado pelo autor também, né? Ou seja, falar em ética da profissão do administrador público parece ter um pouco mais de sentido, né, do que falar em ética do administrador privado, já que a questão primordial do administrador privado é o lucro da empresa, né? Mas vejamos, né? O professor Selvino afirma que existem tanto semelhanças quanto diferenças entre a profissão e a ética da profissão de um administrador de empresa privada daquela de um administrador público. Segundo ele, em ambos os casos, né, seja no administrador público ou daquele de uma empresa privada,
As tarefas envolvem competências técnicas determinadas e responsabilidades, né, relacionadas a essas competências, né? Também ali estão em jogo relações de poder entre os que executam tais tarefas. Então, sobre este aspecto, né, estamos lidando com universos idênticos, né? Tratam-se de profissionais com competências técnicas e que estabelecem entre eles relações de poder, né, de autoridade em alguns casos, né? Contudo, no caso da administração pública, né, o que muda fundamentalmente é que o profissional ele deve estar submetido a uma legislação pública, né, cujo objetivo é sempre o interesse público, não mais o interesse privado, não mais o interesse das corporações, mas o interesse da sociedade como um todo. O administrador público, ele tem em vista um bem que não é particular, mas um bem que é geral, de uma coletividade. De forma que toda administração pública deve estar caracterizado por uma correção moral muito mais intensa do que aquelas de uma atividade privada. Espera-se do administrador público, como nota o professor Selvino, né, que os interesses públicos eles tenham supremacia sobre os interesses privados, né, que o bem da sociedade esteja sobre, né, seja superior aos bens de indivíduos, né, de indivíduos em particular, né, que o administrador público cumpra necessariamente as leis, né, que ele adote critérios objetivos e impessoais, que trate todos com igualdade perante a lei, sem discriminação de qualquer tipo, seja por amizade, seja por sexo, por parentesco e assim por diante, né? Que todo ato dele possa ser conhecido, né? Como administrador público, seus atos devem ter transparência e publicidade. Ele é um agente público, de modo que aquilo que ele faz deve poder ser observado e acompanhado pelo público. Que todas as suas tarefas, e nesse aspecto, né, ele se equivale também ao administrador privado, em algum sentido, né, que as suas tarefas sejam tecnicamente bem feitas, né? Então veja, além de ter que exercitar, né, além de ter que se comprometer com a qualidade técnica das suas atividades, né, ou seja, de que seja um profissional qualificado, que use dos melhores meios para a realização das suas atividades, o funcionário público também precisa se comprometer com uma série de compromissos morais, éticos, né, porque a sua atividade técnica é dirigida exatamente à produção de um bem coletivo, de um bem que é público, né? Seu foco é o bem da coletividade. Segundo, né, como bem nota a apostila, né, isso é o conteúdo do artigo 37 da Constituição Federal, né, que define lá os princípios norteadores da administração pública, né? Esse artigo, né, ele estabelece aquilo que nós poderíamos chamar de espírito público, né? Que é alguma coisa que não se exige do administrador privado, né? O administrador público precisa estar motivado por esse espírito, né? Enquanto o administrador privado não precisaria desse gênero de compromisso, né? No entanto, após, né, todo esse elogio às características próprias do funcionalismo público, né, que perpassa, né, que introduz, né, nessa atividade administrativa um forte senso ético, né, senso moral, o professor Selvino destaca um conjunto de obstáculos, né, que hoje são colocados a essa dimensão ética e moral da atividade do administrador público, né?
primeiro deles, né, é que seja na vida profissional, pública, privada ou na vida pessoal, vivemos um certo império do individualismo, né? Então o administrador público também não pode se ver, né, se furtar a essa tendência geral do mundo moderno e da nossa sociedade brasileira, né? Ou seja, vivemos numa época em que, inclusive, a política foi transformada em simples meio para o bom funcionamento da economia, né? Vivemos num tempo em que os interesses individuais, eles sempre se sobrepõem aos interesses coletivos, né? Então, diante de todas aquelas prerrogativas do funcionalismo público, né, existe uma tendência a valorizar o indivíduo em relação ao público, né? Então, ou seja, há uma luta profunda entre aquelas prerrogativas, né, entre aqueles princípios próprios do administrador público e uma tendência própria da nossa sociedade moderna, capitalista, né, que nos torna cada vez mais individualistas, né? Ou seja, se torna altamente desafiador garantir que a esfera pública trabalhe por um bem superior ao indivíduo, né? Muito pelo contrário, né? Ela tem muitas vezes sido sequestrada, né, pelos interesses privados, né, pelos interesses de determinados indivíduos, né? Além dessa tendência ao individualismo, né, segundo o antropólogo brasileiro Roberto da Mata, há também no Brasil uma espécie de predomínio de relações de casa, de pessoas, incluindo nos espaços públicos, né? O que são essas relações de casa, relações de pessoas, né? Ou seja, segundo o Roberto da Mata, existem duas formas de se conceber as relações entre as pessoas. Uma perspectiva é aquela que privilegia o que ele chama de indivíduo, né? E na outra, né, é aquilo que privilegia aquilo que ele chama de pessoa. Exatamente essa que caracteriza propriamente o brasileiro. No espaço, né, da relação entre os indivíduos, é o espaço que ele chama de rua, né? E que tem como foco central a impessoalidade, o caráter racional, né, das leis, né? Enquanto aquele outro espaço, o das pessoas, o da casa, né, que é o espaço próprio que da Mata chama de espaço da casa, é aquele em que privilegia as relações de amizade, as relações de afeto, as relações, portanto, de privilégios, né? As relações de privilégios. Né? Nesse espaço, né, é que se dá aquele famoso fenômeno e que muito nos desagrada a todos nós brasileiros, nesse espaço da casa, é onde é o espaço determinado pelo jeitinho, né, pela malandragem, né, e que o eixo das relações é o eixo da solidariedade, né, em que as pessoas se relacionam por amizade, né, mais do que pela eficiência, né, e pelo desempenho correto e eficiente das funções, né? Então veja, também essa sobreposição da casa sobre a rua, né, desse espaço da pessoalidade, da afetividade, sobre aquele da impessoalidade, da adoção de regras impessoais, né? Esse desequilíbrio também influencia negativamente a esfera pública, né? A esfera pública ela tende a se tornar uma esfera de casa, em que as pessoas passam a se relacionar por afinidade, né? Em que os políticos, né, constroem as suas dominâncias e as suas lideranças baseadas em relações afetivas, em relações de ajuda mútua, né? Sem que haja o predomínio, né, da lei, de princípios abstratos, da correção
dos comportamentos, né? Então, também esse desequilíbrio na realidade brasileira entre esses dois princípios, né? Essa tendência a tornar o público um espaço de casa, né? Tornar o público a casa, né? Esse espaço pessoal, isso também tende a contrariar a ética, né? Esse sentido fortemente ético que perpassa a profissão pública, a profissão do administrador público, né? De forma que nós devemos, né, encontrar meios, né, de lutar, né, lutar contra essas duas forças, né, seja o individualismo, seja, né, a predileção por esse espaço doméstico da casa, né? Precisamos lutar contra essas duas forças, tendo em vista, né, o princípio, a moralidade na esfera pública, a moralidade na administração pública, né? Concluímos assim esta videoaula, a última da nossa disciplina. Agradeço a vocês a atenção, espero ter contribuído com a formação de vocês. Faço votos de que a ética se torne um instrumento, uma ferramenta importante na atividade de vocês como administradores públicos. Foi um prazer estar com vocês.